O pessoal gosta de fazer muito paralelo, professor, comparações diretas aqui com o Brasil, né, em relação à política fora do mundo. Então a gente tem aqui o que muitas pessoas chamam de exemplo daquilo que está dando certo, pelo menos sai ali dessa parte, né, de uma crise econômica mais acentuada, que é o caso da Argentina, né, com a nova presidência ali do Milei. O que a gente pode pontuar, né? A Argentina passou por um período inflacionário muito grande, perda ali de confiança da própria moeda local, né? O próprio argentino tinha essa dificuldade de receber o peso argentino, ele preferia receber o dólar americano, ou então o real brasileiro, né? Eu tive lá em 2012 e desde então muita coisa mudou, né? Passou por um processo de repolitização ali. E o que você acredita ali que o Milei tem feito de bom na economia e que talvez a gente possa replicar de alguma forma? Olha, o caso argentino ele é interessantíssimo, né? Assim, a Argentina ela é um dos poucos países no mundo, né, que fez o caminho inverso, né? Eles eram ricos e foram caminhando para uma situação de renda média. Se continuasse na tendência, né, e eventualmente vão virar um país, vamos dizer, pobre, né? E o Milei, assim, a chegada do Milei no poder, né, quando ele foi eleito em 23, isso mostra para você que presidência é destino, né? Quando você imaginar que um sujeito como Milei, com um discurso libertário, radical, e uma figura caricata, né, assim, usando casaco de couro, com 5 cachorros, libertário, etc. Quando que você imaginar que no país do peronismo, né, que praticamente você só tinha uma vertente lá que era o peronismo, né? Era todo mundo de esquerda ou mais à esquerda, né? Você não tinha um contraponto, né? E ele chegou lá, foi eleito com um discurso correto, né? Assim, apesar dos excessos, né? Vamos acabar com o Banco Central, vamos dolarizar a economia, né? Quer dizer, isso aí obviamente é um excesso, né? Mas ele chegou com o discurso correto, né? Assim, o problema ali era claramente o tamanho do Estado, o intervencionismo, né? Sem paralelo, né? Assim, controles de preço, não sei quantos câmbios, né? Câmbio para exportação, para importação, taxação, etc, etc. Então, o que ele fez? Ele diminuiu brutalmente, né, os gastos do governo. Isso é interessante, né, porque o diagnóstico das pessoas era o seguinte: assim, não, olha, se ele vai fazer esse corte radical, isso vai causar uma recessão brutal, né? E não foi isso que a gente viu, né? Assim, o que ele mostrou, na verdade, é que quando você corta gasto, que é aquele desperdício, né? Na verdade, a economia reagiu bem, reagiu muito bem. Né? Assim, a Argentina, se você olhar assim, você está reduzindo a pobreza, a inflação ainda está alta, é verdade, ainda está cerca de 2% ao mês, que é alta, né? Bastante, cerca de 30% ao ano. Mas o fato é que os caras né, estão assim num caminho bastante promissor, né? Se vai dar certo é outra história, né? Mas ele conseguiu, assim, vamos dizer assim, arrumar a casa. Tanto é que nas eleições de outubro ele conseguiu aí aumentar, né, o número de cadeiras da Liberdade Avança, que é o partido dele. Então, enfim, ele tem uma oportunidade aí de fazer uma série de reformas importantes. Então, assim, é bastante promissor, né? Claro que os desafios são muito grandes, mas é bastante promissor. E basicamente, assim, eles têm dois problemas, né? Assim, um problema é a questão da inflação, que ainda está resistindo, né? Cerca de 30% ao ano é bastante alto, ainda que está numa trajetória, né, descendente, né? E tem a questão cambial, né? Que eles basicamente ele usa o câmbio, ele controla o câmbio para ajudar na defesa da inflação. E o Banco Central argentino tem um problema de reservas. Eles têm baixas reservas, tem que aumentar aí as reservas. Só que para depreciar o câmbio, obviamente, tem o risco de contaminar a inflação nesse processo, né? Mas a chegada dele é muito bem-vinda, né? Assim, tirando os excessos, né? Sim, É, mas faz parte do personagem também, né, professor? Então acho que para ganhar é, qualquer popularidade, esse lado mais caricato também meio que se faz presente na política, né? assim, os relatos, né? Assim, quem conhece ele diz que ele exagerou um pouquinho, né, durante a campanha, né? Mas que ele é de certa forma um pouquinho alternativo, né? A Mas assim, motosserra talvez tenha sido demais, né? Então, ele, de novo, se você olhar, eles estão começando o 2026,
um ano importantíssimo, né? Porque ano que vem já é 2027 já é um ano eleitoral na Argentina. Sim. Eles têm um ministro de reformas, né? O Federico Sturzenegger, que é um cara muito competente, né? Um cara sabe o que faz, trabalhador, honesto, enfim, tem uma experiência internacional relevante. Então, eles estão aí, vão colocar em pauta aí uma reforma trabalhista, uma reforma fiscal, enfim. Então, é um ano muito promissor lá, né? A gente torce para que tudo dê certo, né? Acho que parte desse sucesso também, né, proveniente, teve também um meme que rolou muito, né, que é ele destacando os vários ministérios que tinham ali na Argentina, né, de acordo com o governo anterior, e ele riscando ali do quadro, ó, esse daqui fora, esse daqui eu não, esse aqui é desnecessário, né? Acho que seria um bom caminho também, talvez para o Brasil seguir, né, nessa questão de contenção de gasto público. Assim, o Brasil tem um problema estrutural enorme, né? Assim, se você olhar, tudo no Brasil atualmente gira em torno do fiscal, Sim. que é absolutamente insustentável, né? Se você olhar assim, o atual governo ele tem essa ideia, né? Essa ideologia, na verdade, né? Do gasto é vida, né? Aquela coisa do multiplicador keynesiano, assim, é insustentável, né? Se você olhar assim, a gente tem uma carga tributária altíssima, o gasto do governo é altíssimo, mesmo com uma carga tributária de quase 35% do PIB, você não consegue, o governo não consegue caber dentro dessa carga tributária, né? Você ainda termina aí com déficit nominal de, sei lá, 10, 15% ao ano. E cortar gastos não é uma coisa, politicamente é complicado, né? É bastante custoso, né? Aqui você tem milhões de problemas, por exemplo, se você indexa benefícios de pensão ao salário mínimo e você tem uma política de valorização real do salário mínimo, quer dizer, entendeu? Então, você dá um aumento real no salário mínimo, você impacta as contas públicas via gastos com benefícios sociais. A reforma administrativa, né? Assim, o funcionário público brasileiro é caro, né? Se você olhar assim, o gasto com os salários altos, você tem os super salários, né? Super salário. Pessoas de determinadas categorias que ganham aí 100, 200, às vezes até mais, R$ 1 milhão por mês. Enfim, o Brasil claramente, assim, chegando em 27, independente de quem estiver ali no comando do país, aí é uma questão matemática, alguma coisa você vai ter que fazer. Uma nova reforma da Previdência, Com certeza, talvez. com certeza, Eu acho que com seria talvez certeza. o pontapé, novamente, o pontapé inicial ali, né? Porque reforma fiscal, acho que a questão cultural no Brasil acaba sendo muito difícil, né? E é anti-eleitoreiro, né? Tanto para um lado quanto para o É, outro. assim, historicamente no Brasil, em particular com esse governo que está tentando aí o quinto mandato, a estratégia eleitoral é sempre a mesma, né? Sim. Pau na máquina, né? Gasto é vida, pau na máquina, em ano eleitoral a gente gasta para se reeleger. Essa é a estratégia. Depois de reeleito a gente vê o que a gente vai fazer. Só que isso é inviável, entendeu? A gente já está no limite do limite, entendeu? E o que acontece? Se você olhar assim, o que acontece? De forma mais geral, né, quando a situação está boa, você não faz ajuste. Tá? Quando a maré é cheia, você não faz ajuste nenhum. Quando você está numa situação mais complexa, quando você está se aproximando ali do precipício, aí você tem que fazer o ajuste. Então, assim, historicamente no Brasil é assim que vai, né? Você vai caminhando para o precipício, quando você chega perto do precipício, aí que você fala, ô galera, agora tem que mexer, porque a gente não tem essa vocação de se jogar do precipício. A gente tem a vocação de chegar perto do precipício, mas não de se jogar. E aí você vai fazer, porque aí tem que fazer na marra. Então, assim, historicamente é isso. Assim. Então, assim, o que acontece? Independente de quem assumir em 27, você vai ter que fazer isso, porque 27 vai ser a gente vai estar muito próximo do precipício. Tá? E aí você vai ter que cortar gastos do jeito que for, vai ter que passar lei falando assim, olha, não tem que atrelar gastos com educação e saúde à receita, não vai poder indexar os benefícios sociais ao salário mínimo, vai ter que mudar a política de salário mínimo, não pode ter valorização real, assim, vai ter que ter uma série de coisas. Mas é difícil também, né, professor? Tem muitos grupos, né? Eu assisti na época do governo anterior, Paulo Guedes
lá fazendo discurso, né? Mas tem sempre aquele, mas o meu grupo sempre recebeu esse subsídio, e isso fez o PIB destravar, e é isso que levanta a economia. É difícil esse lance do o meu grupo primeiro, né, dissociar isso. A gente tem uma questão lobbying, um lobbying direto ali, né, muito forte. Mas isso é próprio da democracia, né? Você tem lobby, em qualquer lugar você vai ter isso. Assim, óbvio, você vai nos Estados Unidos, tem lobby, Sim. todo tipo de lobby. Na verdade, a palavra, né, a profissão lobby lá é regulada. Enfim, isso aí a questão é que aqui os lobbies têm mais sucesso. Essa é Embora a não seja questão. regulamentado aqui, né, de forma É, direta, né, explícita. aqui as pessoas, enfim, conseguem ganhar benefícios, enfim, todo tipo de benefício, né? Sim. O governo reclama da isenção fiscal, mas é um governo que dá isenção fiscal para um monte de gente. Você não tem isenção fiscal não, né, professor? De alguma Não, forma, não, né? até onde eu sei, não, Também não conheço nenhuma, até onde eu sei, não chegou aqui em casa, não. nenhuma isenção fiscal.